Oh, aleluia. Boa noite. Graça e paz. Deus é bom todo o tempo. Amém. O Senhor é bom. Em todo o tempo, o Senhor é bom, meu irmão. O Senhor. Aleluia. O Senhor é muito bom. Amém. Boa noite, graça e paz. Muito obrigado por você que nos segue pelo Instagram, nos segue pelo YouTube, que tem visto nossas mensagens, né? Eu peço que você ore por mim, amém? E que Deus é bom, meu irmão. Sabe, uma das coisas que nós não devemos jamais se omitir é a gente parar de fazer aquilo que o Senhor já nos orientou a fazer. Amém? Então, querido, não pare, não desista, avance, corra com o Senhor, sabe? Se livre de qualquer tipo de embaraço, amém? E Deus é bom. Hoje, querido, nós queremos compartilhar uma breve mensagem para nossos corações, amém? A gente vai compartilhar algo da parte de Deus que o Senhor tem ministrado para o nosso coração, amém? Então, eu louvo ao Senhor por esse tempo, esse momento, né? O Senhor, Ele tem nos ensinado, o Senhor, como sempre, tem nos motivado a andar com Ele, a avançar. E às vezes não é tão fácil, mas também não é impossível, amém? Então, o maior prazer é a gente obedecer ao Senhor e andar com o Senhor, seguir ao Senhor, aprender com o Senhor e simplesmente se render à sua liderança, amém? A liderança do Espírito que habita em nós, amém? Então, querido, olha, João capítulo 6, João 6, versículo 27. No versículo 25, para a gente chegar aonde a gente quer focar, né? Então, João 6, 25, ele começa dizendo, ó, encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram, Rabi, mestre, quando chegaste aqui? Se a gente for ler o contexto, a gente vai ver que no dia anterior Jesus havia estado naquele lugar, havia acontecido milagres, multiplicação de pães, então o povo encheram a barriga e foram embora e no outro dia retornam. Só que quando chegaram naquele lugar, o Senhor com seus discípulos já tinha atravessado para o outro lado do mar. Então o que é que eles fazem? Eles pegam seus barcos e vai atrás. E no 26, Jesus ele dá uma resposta. Jesus diz, Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque deles alimento. Porque vocês comeram e se fartaram. Mataram a fome ontem e hoje estão com fome de novo. Então Jesus, querido, ele para uma multidão por ele perceber a intenção do coração daquele povo. E isso, querido, muitas vezes acontece com a gente.
pessoas nos procuram, pessoas nos buscam, pessoas querem estar junto da gente e muitas vezes a gente entende, percebe pelo Espírito, vê por causa das ações, que é simplesmente por interesse, né? Se aconteceu com Jesus, querido, acontece comigo e com você. Né? E nisso aí o Senhor nos dá sabedoria, né? Para lidar com situações desse tipo. Amém? Então, querido, se você passa por isso, fala com o Pai, fala com o Senhor. Senhor, me dá sabedoria, Senhor, para lidar com isso, lidar com essa situação. Amém? Deus é bom, querido. Deus é muito bom. E no 27, Jesus diz, ó, não se preocupem tanto com coisas que se estragam, como a comida. Em outras versões ele diz, ó, trabalhai não pelas coisas que perecem, mas por aquilo que permanece para a vida eterna. Né? E trabalhar, querido, é esforço, é empenhar para alcançar algo. Então muitas vezes a gente percebe nos dias atuais, nos dias de hoje, querido, o esforço e o empenho das pessoas, que é simplesmente para adquirir coisas, porque quer coisas e a busca pelas coisas é a corrida pelo ouro. Né? Então, muitas vezes a obra então se enche de si e eu estou fazendo a obra de Deus. Sim, mas qual é a intenção de você achar que está fazendo a obra de Deus? Eu te pergunto, o que é a obra de Deus? O que é obra de Deus? Porque muitas vezes, querido, o nosso esforço, o nosso empenho, não é aquele coração cheio de alegria, cheio de satisfação, em se deixar ser usado por Deus. Porque obra de Deus, quem faz é Deus. Obra de Deus não é homem que faz. Obra de Deus é Deus que faz por meio de homens. E homens que têm o coração inclinado para Ele. Porque o que mais a gente vê nos dias atuais é ganância. É mercenário. As pessoas pegam aquele texto de João 10 e aplicam logo o diabo. Olha, o diabo veio para roubar, matar, destruir. Mas Jesus está falando ali, querida, de mercenários. Homens religiosos que tudo que fazem e que realizam é à custa de dinheiro. Tem que ter dinheiro. E de onde vai sair? Do bolso do povo. E por meio de engano, falsas promessas. Promessas que Deus não faz. Então o homem faz. Para o quê? Para saquear. Como mercenários que eles são, eles querem saquear o povo. E o povo, querido, muitas vezes por falta de conhecimento, se deixam levar. A verdade é essa, querido. Queira ou não, isso não é falar dentro das quatro paredes, porque os homens se recusam a falar e não deixam ninguém falar. Mas obra de Deus, querido, quem realiza é Deus. Aquilo que você acha que está realizando para Deus, qual a intenção do teu coração? Qual a intenção de estar fazendo isso? Porque Jesus, querido, ele para uma multidão. Ele para uma multidão e corrige eles. Querido. Então devemos examinar o nosso coração. Vamos adiantar. O versículo 28, ele diz, então, o que é que eles fazem? Eles se voltam para Jesus e eles interrogam, eles perguntam
ele diz, ó, nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Agora, o que é obra de Deus, querido? Obra de Deus, querido, é tudo aquilo que Deus realizou por meio de Jesus em favor da humanidade. É tudo aquilo que Deus realizou por meio de Jesus em favor de cada pessoa individualmente. Obra de Deus é aquilo quando Jesus entra na sinagoga dos judeus, dos religiosos, e encontra com um homem lá com a mão atrofiada, e Jesus manifesta cura no corpo daquele homem. Isso é obra de Deus. Obra de Deus é quando Jesus se depara com um paralítico deitado em uma maca e Jesus diz para ele: levanta-te e anda. E aquele homem se levantou e começou a andar. Isso é obra de Deus. Obra de Deus é quando Jesus se depara com um homem que há 38 anos estava ali parado e o Senhor ordena: levante-se, pegue sua maca e ande. Isso é obra de Deus. Obra de Deus é quando vai passando um caixão com o filho de uma viúva, Jesus para aquele cortejo e ressuscita aquele jovem. Isso é obra de Deus. Obra de Deus é isso. Obra de Deus é tudo aquilo que é feito em favor do outro, do próximo, da pessoa. Isso é obra de Deus. Então, comece a estudar a palavra, comece a entender o que é obra de Deus. Obra de Deus, querido, é crer em Jesus Cristo. Ele diz, olha só, no 29 ele diz, Jesus lhes disse, esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que ele enviou. Então Jesus está dizendo para ele, ó, a obra de Deus que Deus quer de vocês é que o tomem ou o recebam como verdadeiro. Que acreditem nele e confiem nele. Jesus diz para eles, a obra de Deus é essa. É crer no seu Filho. Porque obra é o resultado de um trabalho. É o resultado de uma ação. É o resultado de um ato. Então o trabalho, a ação do Senhor, a ação de Deus, o ato de Deus foi enviar o seu Filho amado à terra, em semelhança humana, para ser recebido com amor. E foi rejeitado por muitos. A obra de Deus é crer no seu Filho Jesus Cristo. Porque quando o recebemos como verdadeiro na nossa vida, quando acreditamos nele, é acreditar em tudo o que foi feito por meio dele. Isso é obra de Deus. Então, quando a gente o recebe como verdadeiro, quando a gente acredita nele, quando a gente confia nele, tudo vai fluir mais fácil na nossa vida. Aí sim, a gente vai se tornar um instrumento do Senhor para que Deus manifeste, realize a sua obra por meio de nós. Então, um conselho para você: pare, não se encha de si mesmo e diga, eu faço ou eu vou fazer a obra de Deus. Porque obra de Deus, quem faz é Deus. Aleluia! Deus é bom, meu irmão. Obra de Deus é tudo aquilo que Deus fez por meio de Cristo em favor da humanidade e de cada pessoa individualmente. Isso é obra de Deus.
1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. A gente encontra algo bem interessante lá. 3:23. Ele diz, ó, este é seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. Então o mandamento é esse: crer no nome do seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. E amemos uns aos outros, conforme Ele nos ordenou. Então, obra de Deus é amarmos uns aos outros. Obra de Deus é amar os nossos irmãos. Então, obra de Deus não é eu criticar, acusar, julgar. Isso não é obra de Deus, querido. Que amemos uns aos outros. E o amor não é palavras. Amor não é palavras verbalizadas. Amor é ação. É atitude. Jesus nunca chegava para ninguém dando tapinha nas costas, dizendo eu te amo. Não. Jesus amava com ações. Então, porque não pertence ao meu grupo, né? Porque sempre teve, sempre vai ter os grupinhos, principalmente dentro das quatro paredes, os grupinhos. Se não pertence ao meu grupo, eu excluo. Não é mais meu irmão, porque não está aqui no meu grupo. Então, sabe, o respeito acaba. Porque amar é eu respeitar. Amar é eu não trair. Amar é eu não falar de você. Amar é eu não expor você. Amar é eu não expor suas falhas. E nem você expor as minhas. Amar é toda vez no meu dia a dia que eu me lembro de qualquer um dos meus irmãos. Eu sei o porquê eu estou me lembrando do meu irmão. É para orar por ele. Isso é o amor de Deus fluindo, querido, no nosso coração. E se a gente não parar para entender essas coisas, querido, a gente não vai passar de um religioso. Envolvido com um monte de afazeres, envolvido com um monte de coisas, e encher a boca e dizer que faz obra de Deus, mas não tem envolvimento com Deus. Precisamos analisar essas coisas. A gente precisa, sabe, acordar, despertar para isso. A gente precisa procurar conhecer o nosso Pai. Aleluia. Amar é cuidar. Obra de Deus é tudo aquilo que fazemos pelo próximo. Então a obra de Deus é essa, querido. É tudo aquilo que eu faço pelo próximo. Então para com isso de estar fazendo coisas simplesmente porque os homens te mandam fazer e diz que é obra de Deus. Para ouvir Deus, meu irmão. Para ouvir o Espírito do Senhor. Porque Ele habita em você, querido. E muitas vezes Ele tem sido, querido, rejeitado. Porque Ele fala e não é ouvido. Por quê? Porque muita gente prefere ouvir os homens. Bajular homens. Mas não para ouvir o Espírito de Deus que habita nele. Isso é um grande erro cometido. Aleluia. Devemos manter o respeito e o amor uns pelos outros, querido. Mas devemos parar para ouvir o Senhor. Para perceber e entender as direções que o Senhor
Ele quer nos dar, de verdade, de verdade. Então, amar é o amor em ação mesmo, é atitude. Então, obra de Deus, querido, é tudo o que fazemos debaixo da liderança do Espírito. Então, aquilo que você acha que é obra de Deus, que faz como obra de Deus, se não for embaixo da liderança do Espírito, mas o meu líder mandou. Sim. Será que a liderança do Espírito está envolvida nisso? Ou você acha que isso não acontece? De pessoas abrir a boca e dizer, é a obra de Deus, vamos fazer. Então, deixa eu dizer uma coisa, olha. Então, tudo o que é feito fora da liderança do Espírito é ideias humanas e obras da carne. Que a gente não faz obra de Deus, querido. Obra de Deus, quem faz é Deus. E vamos provar na palavra um homem, meu irmão, que ele é, assim, um dos homens de Deus, parece que mais teve intimidade com o Senhor, o apóstolo Paulo, em Romanos 15. Romanos capítulo 15 e versículo 18, ele diz, e no entanto, eu não ouso me vangloriar de nada. Porque é isso que tem acontecido. As pessoas se vangloriam. Acham, eu estou fazendo a obra de Deus. Quem está te liderando? É o Espírito de Deus? Então, continua. Porque se for um homem orgulhoso, soberbo, prepotente, que apenas tem um cargo, tem um rótulo, tem um título, e se acha dono de você, dono das pessoas, que está ordenando fazer, isso é ideia humana e obra da carne. Obras da carne, querido. Então ele disse, me vangloriar de nada, exceto de que Cristo fez por meu intermédio. O que Cristo fez por meu intermédio. O que foi que Cristo fez por meio dele? E quer fazer por meio de nós? Cristo é o Senhor que faz. É o Senhor que fez. É o Senhor que faz e quer fazer. Agora, se você deixar. Se você não deixar, vai viver sempre embaixo do pé do homem. Essa é a verdade nua e crua. Cristo fez por meu intermédio, a fim de conduzir os gentios a Deus. Então, obra de Deus, quem faz é Deus. Vamos ganhar alma para Jesus. Conversa furada, isso não está na Bíblia. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Primeiro, essa pregação tem que ser, é o nosso viver. É o nosso viver, querido. Não é só sair e verbalizar a palavra, entregar papel. Não, é sua vida em Cristo. É aonde você for, onde você chegar, onde você estiver, a luz de Cristo, o Evangelho de Cristo, brilhar por meio da tua vida. Isso é pregar o Evangelho. Porque o povo está cheio só de papo furado. O que os homens querem fazer é convocar pessoas para colocar dentro das quatro paredes e manter embaixo de um sistema religioso que parece mais um sistema prisional. Aleluia. Isso é
Isso é realidade, querido. A obra de Deus, quem faz é Deus. Devemos reconhecer. Vamos só um texto para a gente finalizar. Gálatas 2:20. Ele diz, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha só. Então, se Cristo vive em mim, quem vai é Cristo em mim. Quem faz é Cristo através de mim. Não existe mais eu. Porque obra de Deus, quem faz é Deus. Amém? Eu quero finalizar isso aqui agradecendo ao Senhor, sabe, por mensagens assim que têm mudado minha vida. Eu tenho procurado me analisar, me corrigir em coisas, sabe, e deixar para trás coisas que muitas vezes, querido, nós aprendemos e a gente precisa simplesmente descartar, de verdade, descartar da nossa vida. E andarmos de verdade com o Senhor. Esses dias eu estava me lembrando de Abrão. Abrão é chamado, é convocado por Deus, ordenado pelo Senhor a sair de um lugar, de um ambiente, querido, que a incredulidade era grande demais. Ur dos Caldeus era uma cidade grande, onde havia muita plantação de trigo, onde, querido, a incredulidade, existiam muitos templos, deuses, incredulidade terrível, onde, sabe, o forte da cidade era a arquitetura. Então o povo era voltado para isso, para as coisas naturais, para as coisas da terra, para as coisas, sabe, o que os olhos viam. E muitas vezes que da igreja do Senhor está vivenciando isso. E o Senhor disse, saia da sua terra, da casa do seu pai, da sua parentela. Vá para a terra que eu vou mostrar. Então, querido, para andar com Deus tem que ser por fé. E ele inicia uma jornada sem saber para onde ia. Mas o mais importante, guarda isso, o mais importante não é você saber ou não para onde está indo, mas é você saber com quem você está indo, querido. Bem? Então, em nome de Jesus, guarda isso, guarda essa mensagem no teu coração. Amém? Se você pode comentar, você pode, querido, dar um joinha aí também. Amém? Nos apoiar. Amém, meu irmão? Então Deus abençoe sua vida ricamente, grandemente, além daquilo que você já é. Amém? E Deus é bom em todo o tempo. Glória a Deus. Aleluia.